Bom dia! Quarta-feira, no Rio de Janeiro, mais um dia fresquinho. E eu sou a Esperança Macarena para falar sobre espiritualidade. E estou aqui no Instagram de segunda a sexta, 9 horas. Tá aí, já chegou. Bom dia, meu amor, tudo bem? Como estamos de energia hoje? Cunhada entrou hoje cedinho. Que maravilha! E o assunto que nos traz aqui hoje é comunicação, né? Como a gente está se comunicando com as pessoas que estão na nossa vida. E esse é um assunto muito relevante, porque o jeito que a gente se comunica vai determinar o jeito das nossas relações. E sim, que maravilha você aqui com a gente. Bom dia, que delícia, conseguiu, muito bem. Assiste sempre a reprise, o negócio é a gente tá junto e tá conversando. E tá um tempo fresquinho aqui no Rio, né? Parece que deu aliviada no calorão, mas eu tô achando bom, gente, porque as plantinhas estavam secas, tava tudo muito calorento demais e a gente consegue nem raciocinar direito, né? Bom dia, João, conseguiu entrar, tudo bem? Vamos esperar a galera chegar e hoje o nosso assunto é comunicação. E vamos pensar o jeito que a gente está conversando com as pessoas e o jeito e como isso afeta as nossas relações, né? Porque quando não há uma comunicação boa, a gente acaba ficando no mundo do mal-entendido, né? E no mundo do mal-entendido muita coisa dá errado. Então, vamos pensar um pouquinho hoje, junto comigo, de como que a gente tem que se comunicar de um jeito legal, para que a gente consiga dizer para os outros o que a gente quer dizer e para que os outros entendam o que a gente está querendo dizer, sem interpretações que às vezes são devaneios de cada um, né? Dá mais um minutinho aí para a galera chegar. Estamos bem de energia todos já malharam, todos já meditaram, todo mundo já energizado hoje? Conta para mim. Eu malhei, vou dizer que hoje para sair da cama foi difícil. Em geral não tem preguiça não, mas hoje tá difícil. Porque tá um dia fresquinho, tava bom de continuar na cama. Por um segundo eu pensei assim, não vou não. Mas aí depois eu pensei, mas eu vou sim, porque a minha coluna agradece. E vambora, aí deixa a preguiça de lado e vai. Muita energia, Fatinha, maravilha. O trânsito já começa a piorar, né? Acho que as crianças já começam a voltar para as aulas, né? E aí tem mais carro na parte da manhã, assim, bem cedinho, né? É impressionante como o trânsito é afetado pelo vai e vem de colégio, né? Porque as crianças entram cedinho, aí o trânsito... Mas depois você malha, Fatinha, depois tem que achar um tempinho para malhar e para meditar. E, ó, Si tá na esteira, arrasane. E já deu aula. Muito bem, Si. Si é uma malhadora, professora de educação física, maravilhosa. Bom, então vamos lá, vamos começar com o nosso tema de hoje. Ano passado, eu fiz um coach sobre comunicação, né? E eu confesso para vocês que eu não imaginava que havia tanto problema da gente se comunicar, porque a gente parte do princípio assim, eu falo, a pessoa entende, tá tudo bem. E quando a pessoa não entende a gente ou interpreta a gente mal, a gente não dá muita importância. Vocês já viram aquele comercial que eu adoro, que é do Whiskas Sachê, que é o dono do gatinho e o gatinho, né? Então, o dono do gatinho tá falando, querido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai falando várias coisas com o gatinho, e o gatinho não escuta nada, ele só escuta aquele blá, 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 Whiskas Sachê, que é a parte que interessa pro gatinho ouvir, que a dona dele vai colocar o tal do Whiskas Sachê que ele gosta tanto, né? Então, a nossa comunicação, muitas vezes, com os outros, é tipo isso. A gente fica falando um tempão com a pessoa e a pessoa só vai ouvir o blá, 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 o Whiskas Sachê, porque ela só escuta aquilo que é do interesse dela, ou que ela interpreta, ou que ela acha que era aquilo que ela tinha que escutar. E aí, gente, como que a gente vai se comunicar bem com as pessoas? Como é que a gente vai estabelecer boas relações se entre o que a gente diz e o que o outro recebe tem um abismo enorme, né? Fica difícil. Aí
eu queria contar para vocês a história da minha omelete, porque todo dia de manhã eu como omelete e eu faço a minha própria omelete. Só que quando eu não estou em casa, eu tenho que dizer para a pessoa que vai fazer a minha omelete como a minha omelete tem que ser. Aí eu estava num curso em São Paulo com as meninas e a gente desceu para o café da manhã e tinha aqueles caras que ficam fazendo ovo, crepe, tapioca, uma porção de coisa. Aí eu expliquei para ele do jeito que eu achei que era fácil dele entender. Olha só, a minha omelete são 3 ovos, sendo que um ovo é inteiro e 2 claras, tá bom? Bota queijo, bota tomate, bota isso, bota aquilo e sentei. Aí daqui a pouco chama o meu nome, né? Esperança. Aí quando eu chego lá, tinha um prato com 2 claras sozinhas e um outro ovo frito. Eu fiquei olhando para a cara do cara, eu falei assim, mas não foi isso que eu pedi. Ele falou, não, foi isso que a senhora pediu sim. Aí, já fiquei irritada, né? Porque eu não sou uma pessoa muito fofa. Eu pareço fofa, mas eu não sou. Aí, virei para ele e falei assim, não, mas o que eu queria era uma omelete, você pega um... Aí expliquei devagarinho, passo a passo, com paciência, apesar de estar chateada. Aí, ele falou assim, ah, tá. Aí sentei na mesa, esperei ele chamar meu nome. Quando ele chamou meu nome, aí a minha omelete estava certa. E o que eu tô querendo dizer para vocês? Que quando a gente se comunica com as pessoas, a gente parte da premissa que a outra pessoa está entendendo tudo que a gente está falando. E isso quase nunca é verdade. Olha que coisa difícil, né? Então a gente quer que o resultado daquela nossa conversa seja quando na realidade a pessoa do lado de lá não está entendendo nada do que a gente está falando. E apresenta pra gente um resultado totalmente diferente do que a gente queria. Vocês estão quietinhos? Vocês estão aí? Ou a linha caiu? Aí, o que eu, depois desse momento que a minha omelete não deu certo, logo depois eu fiz esse curso de coach de comunicação. E aí eu percebi, né, gente, como é importante que a nossa palavra chegue nos outros de um jeito correto, né? Voltei. Se a gente não consegue a expectativa, tem isso também, Thaís, tem muita coisa em jogo. A pessoa que está ouvindo a gente tem códigos totalmente diferentes dos nossos, tem significados totalmente diferentes dos nossos. E como é importante que a gente se coloque no lugar do outro, principalmente se essas pessoas são pessoas do nosso convívio diário, né? Seja um funcionário, seja um patrão, seja alguém que você tem que conviver diariamente, e com os familiares e com as nossas relações de afeto, mais ainda. Então, quantos maus entendidos não acontecem simplesmente porque a pessoa que está ouvindo achou que o que você estava dizendo era uma coisa totalmente diferente do que o que a gente estava dizendo. Então, como a gente não pode interferir no que o outro está escutando, porque isso é de cada um, o que a gente sim pode fazer é ter um cuidado muito grande com o que a gente diz, né? E muitas vezes, eu ando trabalhando muito essa história do silêncio dentro de mim. Muitas vezes a gente está com a mente tão barulhenta, a gente está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, a gente está falando com uma pessoa, mas está com o celular aqui fazendo outra e com a televisão ligada, né? Pô, é quase impossível que essa comunicação vá acontecer de um jeito bom, né? Então, assim, se você tem uma coisa importante para falar para alguém, que é uma situação delicada, que inclusive as pessoas podem ficar magoadas, né? Se concentra, respira, faz uma meditação, pede ajuda pro teu anjo da guarda para colocar as palavras certas na tua boca, escolhe um momento para falar. No budismo tem muito o termo momento oportuno, né? Às vezes, a pessoa com quem você vai conversar não vai ser fácil para ela ouvir o que você tem para dizer. Então, você tem que respeitar o tempo daquela pessoa. Você não pode sair atropelando os outros. Eu tenho muito essa característica, eu sou muito de atropelar os outros. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, de ter a minha paciência, a minha calma,
o meu silêncio, para eu poder respeitar o tempo do outro. Porque se a gente sai falando sem pensar, se a gente sai falando aquilo que passa na nossa cabeça, a nossa comunicação não vai ficar boa. E quando a nossa comunicação não fica boa, os nossos relacionamentos não ficam bons. Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de se comunicar e finalmente ela decide se abrir com você. E aí você, em vez de escutar, você já começa a dar palpite, não deixa nem a pessoa completar a frase. Não, porque eu queria saber o que você acha sobre isso. Não, mas eu já tinha te falado que isso, que aquilo, que... Aí lá vem você com o sermão da montanha, né? Porque é o sermão da montanha. Por quê? De fora a gente vê a situação e tá tudo muito claro, mas a pessoa que tá vivendo aquela situação não tem essa clareza, ela começa a despertar para querer ter uma conversa com a gente e a gente engrena a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e atropela a pessoa. Como é difícil a comunicação. E como a comunicação, quando ela é bem feita, quando a gente está sereno, quando a gente está tranquilo, quando a gente elaborou aquilo que a gente quer dizer e a gente espera o momento oportuno para se manifestar, as coisas fluem e fluem bem. E quando a nossa comunicação flui bem, os nossos relacionamentos fluem bem. Então, assim, se você tem um filho que fica acendendo a luz o tempo todo e não apaga, aquela frasezinha que toda mãe fala, porque eu também falo, né? Assim, eu não sou sócia da Light. Não vai entrar por um ouvido dele e vai sair por outro. Esse tipo de fala, que é já muito viciada, que a gente usa sempre a mesma expressão e normalmente a gente fala aos berros, esse tipo de fala não resulta resultado. A gente não consegue o resultado que a gente quer. Então, a gente tem que mudar a nossa estratégia para a gente conseguir se comunicar melhor. Então, como é importante a gente cuidar do que a gente vai falar e a forma como a gente vai falar e o momento que a gente vai falar. E quando a gente consegue ter essa serenidade, essa tranquilidade, respira, não sai vomitando as palavras não, né? Pensa. E a gente consegue se comunicar bem, a gente consegue resultados incríveis. E isso é um exercício que eu tenho feito muito hoje em dia, porque eu que sou a rainha das respostinhas, que é bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou, eu tenho ficado muito quieta. Eu observo, eu fico percebendo. Aí, quando baixa a poeira, quando tá todo mundo com os ânimos mais tranquilos, eu falo assim, aquilo que você me falou, o que você queria dizer com aquilo? Porque às vezes a gente está interpretando errado também. A gente foi por um viés que não tem nada a ver, porque cada um tem seus códigos. Então, o que o outro fala me atinge de um jeito diferente do que atinge meu marido, meu filho, meu irmão, seja lá quem for. Cada um tem seus códigos, né? Então, como é importante que a gente tenha cuidado com o que a gente fala, que a gente respeite o tempo da pessoa com quem a gente está conversando, que a gente escolha a forma correta de falar, porque se a gente não estabelecer uma comunicação legal, os nossos relacionamentos também não vão ser legais. Vocês concordam comigo? Tá todo mundo muito quieto aí, todo mundo em silêncio, me deixando falar sozinho aqui. E voltando para o assunto da omelete, que eu fiquei irritadíssima que o rapaz não entendeu como é que eu queria a minha omelete. Logo umas semanas depois, eu fui para a fazenda dos meus primos, né? E tava lá uma empregada nova e a Pri falou para mim assim, prima, explica tudo direitinho, como é que você gosta, etc e tal, para ela aprender a fazer. Aí, eu já tinha ganhado uma omelete totalmente errada da que eu queria, né? E eu tinha feito o curso de coach de comunicação. Falei assim, tá aí um bom teste para saber se eu estou me comunicando bem. Aí fiquei com a menina, falei, tudo bem, meu amor, deixa eu te dizer, eu gosto da minha omelete de um jeito diferente. Vamos lá, vou te explicar como é que eu gosto. E fui explicando pausadamente para ela que era um ovo inteiro, aí do segundo ovo ela jogava a gema fora,
e botava só a clara, e do terceiro ovo ela também jogava a gema fora. Ah, então vai ficar com uma gema só e isso. Aí fui para a mesa esperar e pasmem vocês, a minha omelete chegou direitinha. Então, o que eu aprendi com a história da omelete é que a gente tem que ter paciência para falar com as pessoas. A gente não pode achar que os outros estão entendendo aquilo que a gente está entendendo. Hoje o tema é comunicação, Juju, como é importante a forma e o jeito que a gente fala e a forma que a gente fala com os outros. E como, quando a gente tem aquele segundo de paciência e de explicar para o outro o que a gente quer, o resultado que a gente espera, ele vem. Então, se você lida com pessoas mais velhas, você tem um jeito que tem que ter mais calma, mais serenidade, porque essas pessoas não têm o ritmo que quem é mais novo tem. Se você lida com adolescente, você tem que ter um certo discurso. Se você lida com pessoas com nível intelectual muito acima de você ou muito abaixo de você, para cada comunicação que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma estratégia e não sair por aí vomitando palavras, porque aí depois a gente chega no fim do dia e fala assim, putz, ninguém me entende. Se a gente tem esse discurso de ninguém me entende, é porque a gente não está se comunicando direito. E se a gente não se comunica direito, os relacionamentos não vão ficar legais. E outra coisa que eu falo sempre para quem vem falar comigo, né? Tem muita amiga, conversa comigo e fala assim, nossa, Esperança, porque meu marido isso e aquilo. Aí eu pergunto sempre assim, você já falou isso com ele? Não. Bom dia, Su, bom dia, Márcia, tudo bem? Então, como é que a gente pode esperar que as pessoas mudem os seus comportamentos com a gente se a gente nunca falou com a pessoa o que incomoda, o que a gente quer, o que faria a gente feliz? Então, como é importante que a gente também tenha a ousadia de dizer para o outro, isso que você está fazendo não está sendo legal para mim. Isso que essa atitude ou essa não atitude, ou a gente tem que se comunicar abertamente, francamente, de um jeito muito direto, sem ser agressivo, sem ser ofensivo, né? E escolher o momento oportuno, que é esse tempo aí que a gente tem que aprender, que é a hora que a pessoa vai estar com ouvidos de ouvir. Porque se você está dirigindo e alguém está falando com você, provavelmente você não está com a tua atenção plena. Se você está num ambiente muito tumultuado, se a pessoa está saindo de casa, ela tem um horário para cumprir, você decide ter uma DR nessa hora, a chance de dar certo é mínima. Então, a gente tem que saber se comunicar bem, ter ouvidos de ouvir quando a gente precisa, escolher o momento certo e escolher as palavras certas para que a nossa comunicação fique boa. Porque, definitivamente, quando a nossa comunicação é boa, os nossos relacionamentos ficam bons também. Então, o exercício de hoje vamos ter paciência com as pessoas, vamos escolher as palavras certas para nos comunicarmos e vamos escolher um momento certo para falar com as pessoas. Porque se a gente consegue fazer isso naquelas conversas principais do nosso dia, a gente vai colher resultados diferentes e definitivamente a gente vai ter uma comunicação melhor. Então, a gente vai ter relacionamentos melhores. Juju, medo, síndrome de pânico, eu adoro esse tema, mas aí tem que ser vídeo, porque não dá para falar em 15 minutos, não. Vocês podem aí colocar sempre as sugestões de vocês, a Thaís também já deu algumas, que eu tô anotando, que depois eu vou fazer uma sequência de vídeos gravados, que aí fica no YouTube, quando vocês puderem, vocês veem. Já vi um vídeo muito bom do padre Fábio de Mello, porque ele teve síndrome de pânico falando, é um assunto que eu acho interessantíssimo, estou muito a fim de fazer um vídeo falando sobre isso, mas aí eu vou gravar mesmo em estúdio, fazer uns vídeos mais longos, e aí eu aviso vocês, e quem tiver ideia aí de outros temas que vocês querem que eu fale, é só falar. Então, gente, vamos aproveitar que a temperatura baixou, que os ânimos esfriaram,
e vamos respirar e vamos fazer toda uma pauta mental daqueles assuntos problemáticos que a gente tem que falar com algumas pessoas, mas pedindo sempre ao Mestre Jesus que nos inspire, coloque na gente as palavras certas, que a gente escolha o momento adequado para que a gente possa ter uma comunicação amorosa, né? Agora, inclusive, tem vários cursos de comunicação não agressiva, né? Porque a gente fica muito pilhado e a gente sai falando com as pessoas de um jeito atropelado e às vezes tem a nossa intenção, mas a pessoa interpreta de um jeito errado e aí lá se vai o relacionamento para as cucunhas, né? Muita gente com essas questões, né? Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, sim. Vou até pedir ajuda dos universitários. Vou convidar a Graça, que é lá do Lar de Tereza, para ela fazer esse vídeo comigo. A gente vive na época do pânico, do medo e da ansiedade, né? E muita gente tomando remédio para conseguir dar conta da vida. Então, meninas e meninos, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada por me ouvirem, obrigada pelas sugestões do tema e vamos cuidar das nossas comunicações para que a gente possa ter bons relacionamentos. Combinado? Beijo enorme, Thaís, beijo, Sil, adorei te ver, Juju, Suelen, Márcia, Gil Fischer entrou hoje também. Thaís, eu já falei, Andréia veio hoje conversar com a gente, Fatinha Indianara, Fátima Cunhada, Misha, Ilze Cunha, João é o nosso menino do grupo hoje. E é isso, gente. Um beijo enorme, nos vemos amanhã. E vamos cuidar nas nossas comunicações para que a gente possa ter excelentes relacionamentos. Tá bom? E para que a omelete venha direito. Quando a gente pedir para o maître, para o garçom, seja lá para quem for, o pedido do prato venha certinho, que é sinal que a gente se comunicou bem. Beijo enorme, meninas e meninos. Fiquem com Deus. A galera do Reprise, um beijo enorme. Nos vemos amanhã. Tchau!